Hebreus capítulo 12, nós vamos ler do versículo 25 ao 28. Hebreus 12, 25 ao 28. Todos acharam? Amém? Vamos ler? Bom, na minha tradução diz assim: vede que não rejeitais ao que falo, porque se não escaparam aqueles que rejeitaram o que da terra os advertia, muito menos nós, se nos desviarmos daquele que é dos céus, a voz do qual moveu então a terra, mas agora anunciou dizendo: ainda uma vez comoverei não só a terra, senão também o céu. E esta palavra ainda uma vez mostra a mudança das coisas móveis como coisas feitas, para que as imóveis permaneçam. Pelo que, tendo recebido um reino que não pode ser abalado, retenhamos a graça pela qual servimos a Deus agradavelmente, com reverência e piedade. Amém? Feche os olhos, vamos orar. Senhor Deus Santo, bendito, amado, poderoso e eterno, eis-nos aqui, Senhor, diante da Tua palavra, Senhor. Da Tua palavra, meu Deus, que expressa unicamente o Teu caráter e a Tua verdade, Senhor. E nós aqui diante de Ti, Senhor, com todo o temor, te pedimos, ó Pai, que o Senhor venha nessa noite abrir, meu Deus, os olhos do nosso coração. Nos dá entendimento, meu Deus, da Tua verdade. Não deixe que nada, ó Senhor, venha atrapalhar o Senhor, meu Deus, de falar, nos admoestar, de nos corrigir, de nos trazer, meu Deus, de volta para perto de Ti, ó Pai. Fala aos nossos corações, ó Deus. Nos traga, Senhor, para a verdade. É o que nós te pedimos, em nome do Senhor Jesus. Amém. E graças a Deus. Amém, irmãos? Irmãos, esse texto aqui, o qual eu li com os irmãos nessa hora, é um texto que Deus tem falado comigo já há alguns dias, na verdade. Alguns dias Deus tem falado comigo, assim, confesso, algumas semanas até. E eu venho, sabe, remoendo aqui não somente o capítulo 12, mas alguns capítulos do livro de Hebreus, que Deus tem falado fortemente ao meu coração. Espero que os irmãos compreendam a palavra, para que o Senhor nos console, amém? Então, o livro de Hebreus, só para que a gente venha se situar, o livro de Hebreus, ele foi escrito por um autor que ele é desconhecido, tá? Ele é desconhecido. Muitas pessoas atribuem a escrita do livro de Hebreus ao apóstolo Paulo, né? Justamente até pela forma linguística que parece muito com o que Paulo escreve. E também, como foi colocado na última carta, ali, como se fosse a última carta paulina, na forma de colocação na Bíblia, então alguns acreditam que seja o apóstolo Paulo. Outros, como Lutério, acreditam que foi Apolo, e assim vai. Cada um acha que pode ter sido alguém que escreveu, mas o fato é que ninguém sabe quem escreveu o livro de Hebreus. Tá? Mas o ponto aqui não é quem escreveu, o ponto aqui é qual era o alvo, né? Por que o escritor de Hebreus escreveu essa carta, né? Qual que era o alvo desse escritor? Ele escreve essa carta para os cristãos da sua época, né? do ano 60, 65 mais ou menos, na era cristã, para os cristãos que haviam sido convertidos, né? Judeus que se converteram ao cristianismo, a pregação da palavra através dos apóstolos, e agora estavam sofrendo ameaças, estavam sendo ameaçados a largar aquilo que eles conheceram, a pregação do evangelho, e voltar para as antigas práticas judaicas, voltar para aquela antiga forma de culto e tudo mais, voltar para as questões do templo, né? E eles estavam sendo ameaçados, né? Tentados a largar isso. Obrigado. Então, o escritor de Hebreus aí, ele escreve essa carta com o intuito de fortalecer aqueles crentes para que eles não abandonassem a fé em Cristo,
Porque a fé em Cristo, ela é contrária de tudo aquilo que eles conheciam no judaísmo. Não tinha templo, não tinha arca, não tinha sacrifícios, não tinha nada daquilo mais. É somente Cristo. E eles tinham que viver pela fé em Cristo através da sua palavra. Então, isso já era difícil. Imagina eles sendo pressionados. Se não largassem, eles eram escorraçados de suas casas, eram açoitados nas praças públicas, os seus bens eram tomados. Era uma perseguição ferrenha para que eles abandonassem a fé em Cristo. Então, o escritor, ele tem esse intuito de fortalecer a fé no cristianismo. E é por isso que a gente vai ver aqui, o escritor de Hebreus, ele é um profundo conhecedor do Antigo Testamento. Ele conhece muito do Antigo Testamento. Então, as referências que ele vai fazer aqui, é as referências do Antigo Testamento, mostrando no Antigo Testamento que Cristo era superior a tudo aquilo. Era superior a tudo aquilo que eles conheciam. E que tudo aquilo que foi escrito, que foi feito no Antigo Testamento, a sua forma de culto, tudo aquilo era sombra daquilo que viria perfeito e que era Jesus. Então ele escreve, por exemplo, né, no capítulo 1 até o capítulo 2, ele vai mostrando que Cristo é superior aos anjos. Ele mostra que Cristo é superior aos anjos. Do capítulo 3 ao capítulo 4, ele mostra que Cristo é superior a Moisés, o grande profeta dos judeus. Cristo era superior a eles também. E ele mostra argumentos sobre isso. E ele fala do capítulo 4 até o capítulo 7, versículo 28, que Cristo é superior a Arão. Para quem não sabe, Arão era o irmão de Moisés, era o primeiro sumo sacerdote do Antigo Testamento. E ele fala também que Cristo é superior ao ministério sacerdotal, que está do capítulo 8 até o versículo 10. Tá? Então é onde ele vai dizer ali que o sacrifício sacerdotal era feito de ano em ano. De ano em ano o sacerdote ia lá, pegava um animal sem defeito, né, do povo e dele também, e oferecia em sacrifício. Aquele animal era morto, o sangue era aspergido. Tinha toda uma forma, né, de culto. Essa era a forma de culto do Antigo Testamento. Só que eles faziam isso todo ano. Todo ano eles tinham que fazer isso. Todo ano. Então o escritor de Hebreus aqui, ele vai falar aqui no capítulo 10 que o sangue de touro, de animais, eles não podem tirar o pecado. Eles não podem tirar o pecado. Se eles pudessem tirar o pecado, o sacrifício era feito uma vez só e acabou. Porque foi isso que Cristo fez. Que ele fala no capítulo 9. Que ele fala que assim como ao homem está ordenado morrer uma só vez, também Cristo. Ele morreu uma só vez, depois disso ele vai ressurgir. E ele morreu uma só vez, porque o seu sacrifício foi perfeito e eterno. Então não tinha como a pessoa, né, a pessoa foi salva através do sacrifício de Jesus. Então ela peca, ela erra, o que tem que acontecer? Cristo tem que morrer de novo? Não dá, irmãos. O sacrifício dele é perfeito. Perfeito para tirar o pecado de muitos. Foi para isso que ele veio. Então ele mostra isso, que Cristo ele é superior. O ato, o sacrifício de Jesus, ele é superior a tudo aquilo que foi visto na antiga aliança, que era somente sombra daquilo que viria a acontecer. E ele também, a partir do capítulo 10, versículo 19, até onde nós lemos, ele faz ali uma chamada à perseverança na fé em Cristo Jesus. Então, é por isso que nós vemos aqui no capítulo 11, tão conhecido, quando fala ali sobre os heróis da fé, não é isso? Fala sobre fé, que a fé é o fim e fundamento das coisas que se esperam. Mas quando a gente coloca isso no todo o contexto, o que isso quer dizer? Ele está dizendo o seguinte, que a fé em Cristo, ela é fundamental e superior, e que eles deviam permanecer na fé em Cristo. Exemplo daqueles do passado, os heróis da fé. Aqueles heróis da fé que eles fizeram? Passaram pelo fogo, passaram pelo fio da espada, né? Passaram por várias provações pela fé. E aí a partir de um certo versículo, do versículo 13, ele já muda. Ele fala, e muitos também, por causa da fé, passaram pelo fio da espada, passaram pelo fogo e morreram pela fé. Então, pela fé em Cristo, vale a pena permanecer. É isso que ele está dizendo.
Então aqui no capítulo 12, o ponto aqui no qual nós lemos, né? Um dos pontos aqui que fala do capítulo 12, só para contextualizar, ele está falando exatamente sobre a perseverança, que se deve permanecer em Cristo. De que maneira? Olhando para Jesus. Se deve permanecer em Cristo, permanecer na fé em Cristo, olhando para Ele. Por quê? Porque do mesmo jeito que Ele suportou a cruz, nós também devemos olhar para Ele e suportar as nossas provações. É isso que Ele está dizendo. Persevere, olhe para Jesus. Se você está fraco, se você está sofrendo luta, olhe para Jesus, porque Ele suportou tudo isso. Você também pode suportar. Jesus é o nosso exemplo. Então Ele usa Jesus como um exemplo de perseverança. E também Ele fala sobre a santidade. Sobre santidade, tá? Então, desculpa, eu não falei para os irmãos aqui. Deixa a Bíblia aberta, tá? Não fecha não. Acompanha comigo aí em Hebreus. Não fecha não, Hebreus capítulo 12. A santificação plena e perfeita, a qual não teremos nenhum pecado, se chama glorificação. E isso vai acontecer lá no céu, onde não haverá mais pecado. Então, a santificação de andar em paz com os irmãos, sem isso, ninguém verá Deus. É isso que ele está dizendo aqui. E o contexto aqui do que nós lemos, a partir do versículo 25, o que ele está falando aqui, na verdade, é o seguinte, irmão, ele está fazendo uma relação, uma relembrança, né, do que aconteceu no Antigo Testamento. Em um dia em que o Senhor, Ele aparece, né, o povo andava no deserto, o povo não tinha casa, andava no deserto, né, eles estavam caminhando para a terra prometida, e eles andando no deserto, eles param diante do monte Sinai, e aquele monte flamejava com fogo, e aquele monte tinha escuridão, tinha trovões, aquele monte, sabe, representava uma coisa assim, estrondosa diante daquele povo. E aquele povo, eles ouviam Moisés falar com eles. Era Moisés que falava com o povo. Só que o povo começou a reclamar e dizer: mas por que Deus só fala com Moisés? Por que Deus não fala com a gente também? Fala com a gente, deixa Deus falar com a gente, Moisés. Aí Moisés fala: tá bom, vocês querem ouvir a Deus? Então se preparem e vão lá que vocês vão ouvir a Deus. Vamos ficar lá perto daquele monte. Deus vai falar com vocês. E diz o texto que quando Deus começava a falar, era um som tremendo, era um som muito alto, era um som que eles não podiam suportar. E eles colocavam a mão nos ouvidos e diziam: não suportamos isso, não aguentamos isso. Moisés, por favor, ore e pede para que Deus não fale mais conosco, que a gente não suporta. E isso acontece, eles não estavam aguentando ouvir a voz de Deus. E aquele lugar se tornou um lugar santo, tão santo, que até mesmo um animal, se tocasse naquele monte, enquanto estava ali a presença de Deus, aquele animal tinha que ser apedrejado. Tão santo que era aquele lugar. Porque o lugar era santo? Não. O lugar era santo porque a presença daquele que é santo estava ali. Por isso que o lugar era santo. Foi por isso que Deus disse a Moisés: Moisés, tira a sandália dos seus pés, porque o lugar que você está é santo. Porque o monte é santo. Não, porque Deus que é santo estava ali. E Moisés tinha que tirar a sandália dos pés, em reverência a esse Deus. Então esse é o contexto. Só que este povo, que durante um tempo eles obedeceram, falaram: tá bom, nós vamos ouvir Moisés agora. Moisés pode falar que a gente vai te ouvir, Moisés, não tem problema. E Moisés começou a falar com o povo, e falava com o povo, e durante um tempo eles começaram a ouvir. Mas passado alguns anos, começou de novo a murmuração, a reclamação: não dá, esse deserto é muito quente, não tem água, não tem comida, e começaram a reclamar: quero voltar para o Egito, lá tem cebola, lá tem isso, lá tem aquilo, e reclamando com Moisés. E reclamando com Moisés, o povo voltou a reclamar e voltou ao quê? A não querer mais ouvir a pregação, a palavra a partir da boca de Moisés. Então aqui no versículo 25 que nós lemos, diz assim: vede que não rejeiteis ao que fala, porque se não escaparam aqueles que rejeitaram o que na terra os advertia, muito menos nós, se nos desviarmos daquele que é dos céus. Então antes disso aqui, ele faz uma introdução. Ele fala: então, vocês conheceram tudo isso, mas agora tem Jesus, que é o mediador de uma nova aliança.
Uma aliança muito superior àquela que vocês conheciam. E se o sangue de Abel falava porque ele é justo, muito mais o sangue de Jesus fala. Fala muito mais até hoje. E aqui o que ele está dizendo é o seguinte: se aquele povo que lá no passado eles rejeitaram o que falava, quem falava? Moisés. Eles rejeitaram a palavra de Moisés, a palavra de Moisés, e eles não escaparam. Sabe por que eles não escaparam? Quando eles rejeitaram a palavra de Moisés? Porque eles caminharam 40 anos no deserto. Eles tinham uma promessa, mas não entraram na terra prometida. Não ficaram sem punição. Sabe por quê? Rejeitaram a palavra de Moisés. E o texto está dizendo aqui: se aqueles que rejeitaram a palavra daquele que os advertia, Moisés falava, advertia, se eles rejeitaram Moisés que os advertia, que era da terra, e nós? Se nós nos desviarmos da palavra daquele que é do céu, o que vai acontecer conosco? E se nós deixarmos a palavra de Cristo, daquele que é do céu, o que será que vai acontecer conosco? É isso que ele estava falando. Então, o que vem à minha mente aqui é aquela palavra, né? Aquela passagem que Jesus, ele chega ali diante daquela multidão que estava ali seguindo ele porque queria pão. Só queria pão, queria um milagre. E Jesus fala assim: ó, vocês estão me seguindo porque vocês querem pão. Vocês viram multiplicar o pão, o peixe, estão me seguindo por isso. Vocês me honram com seus lábios, seus corações vão longe. Dá uma palavra dura para aquele povo, eles vão embora. A multidão ali se larga, vai embora, deixa Jesus. E aí ficam só os 12. Só os 12. E aí Jesus se vira para eles e fala assim: vocês não vão embora também não? O que estão fazendo aqui ainda? E aí Pedro toma a palavra e fala assim: ó, mas quem nós seguiremos? Se só o Senhor tem a palavra da vida eterna, que nós vamos seguir, Senhor? Então Pedro, né, ele entendeu que a palavra de Cristo não era de Cristo, como ele dizia. A palavra que vos falo não é minha, é do céu, é do Pai. Ele entendia que a palavra de Deus é palavra viva, eterna. São leis eternas. É o que nós vamos ver aqui. Versículo 26. A voz do qual moveu então a terra, mas agora anunciou dizendo: ainda uma vez comoverei, não só a terra, senão também o céu. Então essa voz de Jesus, que era uma voz estrondosa, como a voz de Deus, né, que moveu a terra, quando falava ele tremia tudo. E a voz de Jesus também, né, quando foi falado ali na sua morte, né, como disse, está consumado, houve um grande terremoto. Quando ele disse Tetelestai, está consumado, está pronto, lá na cruz, houve um grande terremoto. Então a terra se abalou, houve um abalo na terra. A voz de Jesus fez a terra se abalar, a ponto do véu ser rasgado no templo, de cima a baixo, promovendo ali um acesso do povo a Deus. Mas ele disse que essa voz não vai só mover, abalar a terra, agora essa voz também abala o céu. Essa voz, a voz de Deus, a palavra de Deus, ela é tão tremenda que ela não abala tão somente a terra, mas a palavra de Deus, ela abala também os céus. Então, assim como teve terremoto que abalou a terra, a palavra de Deus vai fazer, lá em Apocalipse você vai ver que Deus vai fazer cair fogo do céu, através de fogo e enxofre. Vai cair fogo do céu para consumir aqueles que são os desobedientes à palavra de Deus. Está lá em Apocalipse. Versículo 27. E essa palavra, ainda uma vez, mostra a mudança das coisas móveis, como coisas feitas, para que as imóveis permaneçam. Sabe o que ele está dizendo aqui? Que essa palavra, ela foi enviada para o povo, para aquele que ouve, para que as coisas móveis saiam do lugar, sejam transformadas, se mudadas. Mas as coisas eternas vão permanecer eternas, imutáveis. E é por isso que Jesus disse: os céus e as terras podem passar,
mas as minhas palavras permanecerão para sempre. Tudo vai mudar, irmão, tudo muda. Se você vê a geografia, como é a terra de Jerusalém, dos tempos de mundo de hoje, é totalmente diferente. Mudou tudo, completamente. Tudo foi mudado. É móvel, é criação. Mas a palavra de Deus, ela é eterna. Ela expressa o caráter de Deus. Ela não muda, ela é eterna. Você pode ver aqui no capítulo 13, versículo 8, está escrito assim, ó: Jesus Cristo é o mesmo ontem e hoje e eternamente. Amém? E a palavra de Deus também é assim, ela é eterna, ela é imutável, como Deus é. Versículo 28. Pelo que tendo recebido um reino que não pode ser abalado, retenhamos a graça pela qual servimos a Deus agradavelmente, com reverência e piedade. Amém? Então, esse aqui é o ponto da mensagem. Até então, irmãos, o autor aqui, ele vem fazendo essa assemelhação, essa referência ao Antigo Testamento, às antigas obras, às antigas práticas, formas de culto. Aquelas pessoas, a forma de culto do Antigo Testamento era através de sacrifício de animal. Tinha que chegar diante de Deus com o seu sacrifício. Não dava para chegar diante de Deus com as mãos vazias. Tinha que levar o seu animal, o seu melhor. Tinha que fazer isso. Essa era a forma de culto do Antigo Testamento. Mas ele está dizendo, mas agora vocês receberam um reino que não pode ser abalado. Sabe quem é este reino que não pode ser abalado? Esse reino é Cristo. Ele é o reino que não pode ser abalado. Porque quando ele aparece ali, ele fala: o reino de Deus é chegado a vós. O reino de Deus é chegado a vós. Ele se apresenta dessa forma: o reino de Deus é chegado a vós. Por quê? Porque ele estava ali. Ele é a descendência de Davi. Ele é aquele que foi prometido, que viria, que teria o seu reino, o reino para sempre, que seria firmado e inabalável. O reino de Deus é chegado a vós. Nós temos agora esse reino inabalável, que é Cristo. E nós temos que reter isso. Através do quê? Através da graça. Graça. O que é graça? Graça é o favor imerecido. Favor imerecido. É entender, irmãos, que nós não podemos fazer nada, ter absolutamente nada mesmo que nos faça merecer qualquer coisa de Deus. Não há, irmãos, não há. E eu estou aqui não mais nunca pelos meus méritos, mas agora pelos teus méritos. É por isso que eu estou aqui. E servir a Deus pela graça não é tentar comprar, ganhar Deus, porque não conseguimos, irmão. Isso jamais é impossível. Servir a Deus pela graça é fazer aquilo que é justo, honesto, aquilo que Deus manda através da sua palavra, através de uma gratidão, de reconhecimento que Ele te salvou. É isso, servir a Deus pela graça. Então ele está dizendo aqui que nós temos que servir a Deus, reter a graça, para que através da graça venhamos servir a Deus. E de que maneira? De que maneira nós vamos servir a Deus, irmãos? Agradavelmente e com reverência. Então eu fui pegar no dicionário aqui o que quer dizer a palavra reverência. A palavra reverência. No dicionário diz assim, ó: respeito profundo por alguém ou algo, em função das virtudes, qualidade que possui ou parece possuir. É a mesma que consideração. Então isso é reverência. O texto está dizendo aqui que a maneira certa de servir a Deus é agradavelmente e com reverência. É ter isso, é saber que é chegar diante de Deus com todo respeito, através da sua virtude, é saber que Ele tem a virtude. É saber que Ele tem a virtude. É saber que nós estamos diante dEle por consideração a Ele. É tudo por Ele. Não tem nada a ver com nós. É com Ele. Então, servir a Deus é com reverência. É com respeito. É com profundo respeito. E aqui diz também com reverência e com piedade. Tá? E a palavra piedade, eu busquei aqui também, significa devoção,
amor pelas coisas sagradas, compaixão pelo sofrimento alheio, misericórdia. Isso significa a palavra piedade. Tem traduções que vai estar como temor, tá? Temor, que quer dizer a mesma coisa. Temor e piedade quer dizer a mesma coisa. Então, nós temos que servir a Deus dessa maneira, com reverência e com piedade, com temor. Sabe por que nós temos que fazer isso? Sabe por que temos que servir a Deus com reverência, com piedade? Porque diz aqui no versículo 29, porque o nosso Deus é um fogo consumidor. É por isso que nós temos que servir Deus dessa maneira. Porque se Ele não poupou aqueles que rejeitaram a palavra do homem, de Moisés, quanto mais aqueles que pisarem na palavra de Cristo. O nosso Deus é um fogo consumidor. Ele exige respeito. Ele é santo. Nosso Deus é santo. Nós devemos buscar o sentido da palavra santo. Deus não é como nós, irmãos. Não é como nós. Ele é santo. É santo. Então, a aplicação, irmãos, que nós podemos fazer aqui, lendo esse texto, apenas li e expliquei para vocês. Mas, qual é a aplicação que nós podemos fazer para os nossos dias? O que isso tem a ver conosco? Primeira coisa, irmãos, que a rejeição à palavra de Deus tem consequência. Não ache você que você vai ouvir Deus falar, Deus falou, tudo bem, não é para mim, não aceito, não gosto, e vou sair, está tudo certo. Tem consequência, irmãos. Se aqueles que ouviram a palavra do homem, a palavra de Moisés, e rejeitaram, pisaram na palavra do homem, quanto mais aquele que rejeitar a palavra daquele que é dos céus. Então, rejeitar a palavra de Cristo tem consequências. Vai ter consequências. E por que não devemos e não podemos rejeitar a palavra dos céus, a palavra de Cristo? Porque Ele é um fogo consumidor. Não podemos rejeitar, não devemos rejeitar. E é isso que vai acontecer. Até hoje na aula da EBD, a irmã Terezinha perguntou, mas por quê? Que muitos ouvem a palavra, muitos ali ouvem, uns creem e outros não creem na palavra. Por que acontece isso? A gente tem algumas pistas. Mas uma das coisas que Deus fala é por conta da dureza do coração. Dureza do coração. Mas o que a gente vê, irmãos, nos nossos dias, que Ele está aqui falando de local de culto. Local de culto. As pessoas, muitos, têm rejeitado a palavra de Cristo, sabe como? Quando Cristo está falando através da sua palavra, não a minha, a palavra dele, tem muitos que estão às vezes no celular, vendo outras coisas. Mas eu estou no celular porque tem um aplicativo. Amém, irmão. Se tem a Bíblia tem um aplicativo aí, você está... Mas procura trazer a Bíblia de papel, para que você não seja... alguém ache ou pense mal de você. Haja com sabedoria. Traga a Bíblia de papel. Não use o celular não, na igreja não. Só para fugir da aparência do mal. Só para não achar que você está no joguinho, no WhatsApp, esse tipo de coisa. Traga a palavra de Deus. Mas tem muitos que têm rejeitado assim mesmo. Ficado nas redes sociais, Deus está falando e ele está brincando, conversando com o irmão do lado. Isso é rejeitar, isso é pisar a palavra de Deus. Isso tem consequência. Cuidado. Quando Deus está falando, Ele está falando para todos. Para todos. Por isso que o profeta Isaías disse: quem ouviu a nossa pregação? E quem creu na nossa palavra? E a quem foi manifestado o braço do Senhor? Porque muitos rejeitaram. Muitos rejeitaram. Então não pise na palavra de Deus. Quando alguém está ministrando, quando alguém está falando, tenha reverência, tenha cuidado, tenha temor. Porque a palavra não é do homem, a palavra é de Deus. Ainda que Deus, não importa quem está aqui, pode ser uma criança. Deus usa quem Ele quer, onde Ele quer, como Ele quiser. Ele pode usar uma criança para falar em nossos corações. Respeite a palavra de Deus. Porque se Deus não poupou aquele que rejeitou a palavra do homem, ai daquele que rejeitar a palavra daquele que é do céu.
porque Ele é um fogo consumidor. Outra coisa, irmãos, a palavra de Deus, ela expressa o caráter de Deus. A palavra de Deus é imutável, como Deus é. Ela não muda, não tem variação. Ah, mas eu creio assim. Ah, mas eu creio dessa forma. Ah, mas não, irmãos. Jesus disse: aquele que crê em mim, como diz as Escrituras, rios de água viva fluirão do seu interior. Não é do jeito que você quer, do jeito que você pensa. É do jeito que a palavra de Deus diz. Não é como que você quer, como que te agrada. É do jeito que a palavra de Deus diz. Eu não entendo. Busque no Espírito Santo. Ele deu esse professor. Não somos nós aqui. Nós estamos aqui como meros gente assim, usado por Deus. Mas o teu professor é o Espírito Santo. É Ele que vai te ensinar, te conduzir, te caminhar em toda a verdade. A palavra de Deus, irmão, não deve ser pisada. A palavra de Deus é verdade. Você vai ver lá no começo do livro de Hebreus, ele diz: nos tempos passados, Deus falou de muitas maneiras. Falou pelos profetas, falou por sonhos, falou de muitas maneiras. Mas hoje Deus fala através do Filho, fala através da sua palavra. É dessa maneira que Deus fala com o teu povo. E nós temos que ter reverência e temor pela palavra de Deus. Porque a consequência você já sabe. Porque Deus é um fogo consumidor. E nós temos que servir o Senhor pela graça. Servir o Senhor pela graça que nos foi dado, com toda a reverência, que é o que eu já vou entrar aqui. Mas talvez, irmão, nós perdemos o senso de culto. Talvez seja isso. Talvez a gente sirva a Deus com irreverência, de forma que Deus não se agrada, porque talvez nós perdemos a noção e o senso de culto. E nós temos que parar e refletir sobre isso. Será que nós estamos verdadeiramente prestando, ou ofertando, ou oferecendo um culto a Deus, reverenciando as suas qualidades, reverenciando a sua santidade? Estamos aqui por causa dele, ou por causa de nós? Ou porque nós queremos isso, ou porque queremos aquilo? Ou é por causa dele? Talvez nós perdemos essa noção e senso de culto. Eu falo isso porque assim, irmãos, eu amo as crianças, de verdade. Eu amo as crianças por causa da pureza e da sinceridade que é nas crianças. Eu estava olhando da vizinha, eu até lembrei que uma vez nós estávamos ali atrás, o vizinho chegou, né, o filho do nosso irmão Luiz Fabiano chegou e falou assim: pai, ele ia ter uma apresentação e falou assim: pai, você vai ver o meu show? Foi isso que ele falou: pai, você vai ver o meu show? Por quê? Porque é essa referência que ele está tendo, de que aqui é um palco e que se faz um show com as pessoas, que se está aqui para agradar as pessoas. É essa referência que ele está tendo, que aqui é um lugar de show, de espetáculo, e não um lugar de adorar e servir aquele Deus que é santo e poderoso. É essa referência que ele está tendo. Quantas vezes a minha filha, a Sara pequenininha, disse: pai, o que vai ter na igreja hoje? Eu falei: hoje vai ter culto. Mas só culto, pai? Como assim só culto, gente? Como assim só culto? O culto é tudo. Aleluia. O culto é tudo. O culto é onde nós expressamos a nossa devoção ao Deus Santo, verdadeiro e eterno. O culto é tudo. Não é só um culto. O pastor Edson sempre fala isso: não é só mais um culto, é verdade. Não é só um culto, é o culto. Aleluia. É o culto. Então, irmãos, talvez a nossa referência de culto a gente perdeu um pouco e a gente precisa voltar. Voltar para as Escrituras, voltar para Deus e deixar Deus falar, nos ensinar o que é verdadeiramente servir a Ele, que sempre poderoso. E nós temos que servir ao Senhor de qualquer maneira, do jeito que eu acho, do jeito que eu penso? Não, com reverência. Com reverência. É dessa forma que nós temos que servir a Deus, com reverência. Você chega diante de um tribunal, vai lá no fórum da Barra Funda, vai lá no fórum da Barra Funda, diante de um juiz constituído, alguém que estudou, né, alguém que teve qualificação para estar ali, e chega lá de bermuda, de chapéuzinho, camiseta regata. Eu não estou dizendo aqui que a gente tem que ter todo o culto de terno e gravata, não estou dizendo isso não, irmãos, mas é com reverência, com respeito, não ficar mostrando o seu corpo, porque se seu corpo é templo do Espírito Santo, por que você está mostrando para o outro? O seu corpo é a forma de expressar a gratidão a Deus e servir a Deus através do seu corpo, porque tem que ficar mostrando e se exibindo para o outro.
Então, dessa forma, ninguém chega diante de um juiz lá, e de qualquer maneira. Ninguém se apresenta diante do juiz assim. Ninguém, não consegue. Aí você chega diante do juiz e fala assim, então meu, queria falar o seguinte, o que você acha do meu caso? Você fala assim com o juiz? Se você falar isso, ele vai te tratar como insolente. E se você persistir em fazer isso, ele te manda prender por insolência. Se nós diante do juiz, nós não conseguimos, nós temos que mostrar reverência para uma autoridade constituída pelo homem. Por que nós chegamos diante do Senhor, que Ele é Senhor do Senhor, e dizemos, Ele não é você, Ele é santo, Ele é Senhor. Ele não é você, Ele não é como eu e você, Ele é santo, Ele está acima, Ele transcende. Nós temos que mostrar reverência diante de Deus. Está faltando isso. Reverência. Não fique surfando na onda de ninguém, irmãos, como dizem fora. Deus, Ele tem a sua palavra que não muda. Como eu já disse, não muda. Se Deus disser pela palavra dEle, que a partir de agora podemos tratar de qualquer maneira, que mesmo assim Ele recebe, eu vou tratar. Mas se a palavra de Deus diz que Ele é santo, que Ele não é só santo, Ele é santo, 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 que Ele não é só Senhor, Ele é Senhor dos senhores. Aleluia. E nós temos que reverenciá-los e tratá-lo como Senhor, como Ele é digno de ser tratado. É o mínimo que nós podemos fazer e devemos fazer. Então pare de fazer o que os outros fazem, pare de seguir onda. Siga a palavra de Deus. Deixe o Espírito Santo te guiar. Foi para isso que Ele veio, para te guiar em toda a verdade. Siga o Senhor com toda a reverência. O contrário de reverência, sabe qual que é o contrário de reverência? Irreverência. É ser irreverente. Então eu vejo a igreja que diz, você tem que ser irreverente. Você tem que ser reverente. Você tem que ser reverente. Dançar Michael Jackson no púlpito, não sei o que, fazer extrapolia. Aonde que diz isso na Bíblia? Nós temos que tratá-lo com reverência, com respeito, porque Ele é santo e porque Ele é um fogo consumidor. Então aqui diz, se você ler lá em Levíticos capítulo 10, teve 2 jovens que trataram o Senhor de forma irreverente. 2 jovens, Nadab e Abiú, 2 filhos de Arão, sacerdotes. Eram homens responsáveis em oferecer o sacrifício deles e do povo. Só que tinha toda uma forma de oferecer o sacrifício, uma forma correta, estabelecida por Deus. E qual era? Coloca lá o sacrifício, asperge isso, aquilo, faz isso, corta tal. O sacrifício tem que ser assim, assado, tal, mas não coloca fogo. Não coloca fogo. Por quê? Porque o fogo quem mandava era Deus. Aleluia. O fogo vinha do céu e consumia aquele holocausto, consumia, fazia deixar de existir aquele sacrifício. Só que, segundo o historiador Flávio Joséfo, esses 2 jovens estavam até embriagados. Eles foram irreverentes, trataram de qualquer maneira. E eles pegaram o seu incensário, ali colocaram diante do sacrifício, pegaram o seu incensário, colocaram fogo e colocaram fogo no sacrifício. Sabe o que aconteceu com eles? O fogo do céu desceu e consumiu aqueles homens. E consumiu eles. Porque foram irreverentes. Porque foram irreverentes. Então, irmãos, não seja irreverente. Seja reverente àquele que é santo. Se você crê que você está servindo a Deus, seja reverente. Porque Ele é o fogo consumidor. E mais, sirvam com piedade, com zelo. Não é de qualquer maneira, é com temor. É isso que diz o texto. Nós temos que servir ao Senhor com piedade, com temor e com zelo. Ou seja, respeitar aquilo que Ele te deu. Aquilo que Ele te deu é para você fazer de maneira que Ele estabeleceu. Aquilo que Ele te deu para você fazer, faça da maneira que Ele te deu para fazer. E não troque nada daquilo que Deus te deu por nada. Nada nesse mundo tem mais valor do que a presença de Deus em você. Nada. Você quer ver um exemplo de pessoa que agiu com impiedade? Porque o contrário da piedade é impiedade, tá? É o desprezo. É o desprezo pelas coisas de Deus. O contrário da piedade é impiedade. É o desprezo pela palavra de Deus. Quer ver? Você está no capítulo 12? Volta um pouquinho aí, no versículo 16.
Vamos ver um exemplo de um homem que agiu com impiedade. Capítulo 12, versículo 16. E diz assim o texto: e ninguém seja fornicário ou profano, como quem? Como Esaú, que por um manjar vendeu o seu direito à primogenitura. Então ele está dizendo aqui que Esaú, ele trata ele como um fornicário, como alguém profano, que profanou. Por quê? Ele tinha o direito à primogenitura, era dele a primogenitura, e ele trocou aquilo por um simples prato de lentilha. Ele trocou aquilo. Sabe o que quer dizer isso? Ele trocar a sua primogenitura? Hoje nós dizemos assim, nós oramos ao Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó, não é isso? Era para nós estarmos assim orando ao Deus de Abraão, de Isaac e de Esaú. 4.000 anos nós estamos falando de Jacó, era para estar falando Esaú e estamos falando Jacó. Por quê? Porque ele trocou a sua primogenitura, ele desprezou a bênção de Deus, desprezou, e Deus trata ele como fornicário, como profano, como alguém que profanou aquilo que Deus deu para ele. Versículo 17: porque bem sabeis que, querendo ele ainda depois herdar a bênção, foi rejeitado, porque não achou lugar de arrependimento, e ainda que com lágrimas buscou. Ele não achou lugar de arrependimento, ele não teve arrependimento, e ainda que com lágrimas, chorando, ele buscou. Irmãos, posso falar uma coisa para você? A gente mostra mudança diante de Deus, a gente mostra arrependimento diante de Deus, não é quando a gente chora, é quando a gente muda. É isso que é mostrar arrependimento de Deus. Não é chorar, é mudar de atitude, é ser diferente. É dizer: Deus, isso aqui está me fazendo mal, isso não te agrada, larga isso aqui agora, eu quero ser diferente, me faça outra pessoa. Isso sim é agradar a Deus. Não é com choro, é uma agir diferente. Amém, irmãos?